Pronto, gente, gravação iniciada. Tenham todos uma boa noite. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, mais um dia próximo da nossa aprovação, se Deus quiser, tá bom? Como eu vinha falando, eu queria saber se vocês já estão com acesso aos vídeos dentro da plataforma. Você poderia me dizer? Eu não vi hoje a plataforma para saber. Mas você Eu já também não, conseguiu? eu também não vi hoje, mas eu vi um Sim. dia desse, acho que foi antes de ontem, e não estava ainda. Não estava, Cecília? Eu também estou Você, entrando na plataforma e não estou vendo nada de aula lá. meu Deus. Na hora que vocês entram na plataforma, deixa eu ver se eu só consigo colocar aqui. Acho que eu não vou conseguir. Mas quando vocês entram na plataforma, eu acho que aparece uma parte chamada cursos para vocês. Você viu essa parte? Essa parte chamada cursos? Eu já vi lá na plataforma. Pronto. Nessa parte chamada cursos, tem para vocês IFRN. Vocês acharam isso? Aí vai ter a parte lá chamada cursos. Aí vai ter IFRN, vai ter as três disciplinas: português, redação e depois matemática. Aí tem uma aula de cada disciplina. Tem aquela aula minha de português da semana passada, tem a de redação e também a de matemática, viu? Vocês podem olhar lá, que já está disponível, viu? A gente disponibiliza somente para vocês que são do Redigindo Online, tá bom? Depois vocês deem uma olhada, que eu já coloquei lá as aulas, que caso vocês não consigam ter acesso à aula, aí vocês comunicam que a gente tentar ajeitar, tá bom? Vou só compartilhar agora a minha tela aqui. Tô vendo aqui para ver se tá as aulas. Pronto, por favor, olha aí. Já vai ajudar bastante. Enquanto isso, nós vamos iniciando. Vocês já estão com acesso, pessoal? Já estão vendo a minha tela compartilhada? Eu já. Eu também. Eu tô Pronto. conseguindo. Pronto. Eu não sei quem é que estava olhando dentro da plataforma, mas se conseguir, por favor, avise aqui, tá bom? Pessoal, vamos retomar um pouquinho o conteúdo da semana passada. Nós vimos a acentuação das palavras, né? A gente viu o que eram palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas, certo? Nós vimos também a regra do hiato. Eu queria só responder com vocês essas questões 3, 4 e 5, e depois a gente dá continuidade ao nosso conteúdo e inicia um novo conteúdo também hoje. Tá bom? Um conteúdo hoje bem curtinho. Questão 3, gente. Continuando da aula passada, certo? Qual das palavras abaixo é uma proparoxítona? Lembram que a gente estudou esse conteúdo? Qual das palavras abaixo nós temos uma proparoxítona? Nós temos A, Japão, B, café, C, lâmpada ou D, baú? Qual Eu das... acho que é a letra C. É, lâmpada. Todos alternativa C? Perfeito. Né? Então, para separar lâmpada, veja que nós temos uma proparoxítona que é a antepenúltima sílaba acentuada, né? Nós temos lâmpada, certo? Então, a antepenúltima sílaba acentuada, nós temos uma palavra que é proparoxítona, sem dúvida. Resposta corretíssima. Vamos a 4, novamente. Qual a alternativa? Todas as palavras são proparoxítonas. Agora ele quer todas com a mesma classificação de proparoxítonas. Nós temos A, B, C ou D. Analisem e em seguida eu fico aguardando a resposta de vocês.
na letra A. Eu também acho que é Letra A? Luísa, Cecília, mais alguém? Anne, Danilo? Eu acho que é a A. Eu também. Isso, né, pessoal? A gente viu semana passada, proparoxítona, né, a antepenúltima sílaba, igual a gente viu a palavra lâmpada, né? Lâmpada estava aqui novamente. Então, aqui a gente só fazia separar, ó, a antepenúltima sílaba. Tem que ser acentuada. Não é a última, pois a última é a oxítona, a penúltima, paroxítona, e a antepenúltima é a proparoxítona, né? O mesmo caso de médico, que eu até coloquei nos exemplos da semana passada. Veja que a antepenúltima sílaba está sendo acentuada, e o mesmo caso também da palavra música, né? Então, nas três palavras, nós temos uma proparoxítona, sem dúvida. Resposta à letra A. Muito bem. Na B, nós temos café, que é uma oxítona, né? Que a acentuação vem na última sílaba. Pá e pó é uma monossílaba, né? Lembra que nós temos uma só sílaba, né? Quando nós tivermos só uma sílaba, nós temos uma palavra chamada de monossílaba. Camaleão é uma palavra oxítona. Polícia é uma paroxítona terminada em ditongo, lembrem disso, né? Que é encontro de duas vogais. Herói é uma oxítona. Vamos à questão 5. Em qual alternativa há apenas palavras acentuadas pela regra dos hiatos? Acho que vocês lembram ainda. Hiato ocorre só com I e U, ou U, né? Seguidos ou não de um S. Qual alternativa tem palavras somente acentuadas pela regra dos hiatos? A, B, C ou D? Eu acho que é a alternativa A. Também Eu acho que é também A. acho que é. Alternativa A. Perfeito, pessoal. Né? País, saúde e faísca, né? Em todas as três palavras, veja que o I e o U, ele vai estar sozinho ou seguido de um S, né? Então, quando nós fazemos a separação silábica, em que I ou U vai ficar sozinho ou seguido de S, nós vamos ter uma palavra acentuada pela regra do hiato, né? Como país, saúde e faísca, certo? Resposta corretíssima, letra A. Vamos ao conteúdo de hoje. É a continuação desse conteúdo, certo? Só que a parte mais tranquila. Nós vimos os acentos, né, da língua portuguesa, as acentuações, palavras acentuadas por serem oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, e também palavras acentuadas por regra dos hiatos. Vimos as monossílabas também, né, que são palavras que têm somente uma sílaba. Gente, o conteúdozinho hoje, que é um pouco diferente, mas que vai no mesmo conteúdo de acentuação, em que nós vamos ver aqui algo chamado de acento diferencial. Vocês vão já entender. O acento diferencial, gente, nada mais é do que, aqui no caso, a gente vai estar falando do acento circunflexo. Nós vamos estar falando desse acento aqui, certo? Que é um recurso, gente, da língua portuguesa, que a gente utiliza esse acento circunflexo, pode ser o acento agudo também, a gente vai ver depois, para diferenciar palavras que têm a mesma grafia. Ou seja, elas são escritas do mesmo jeito, mas elas têm significados diferentes. Por exemplo, nós vamos utilizar esse sinalzinho gráfico aqui, esse acento circunflexo, para indicar quando o sujeito da oração ele está no singular ou no plural. Né? Só lembrando, singular quando nós temos somente um elemento e plural quando nós temos dois ou mais. Olha, o acento aqui, ele depende da flexão do sujeito, ou seja, depende se o sujeito vai estar no singular ou no plural. Vamos aqui ao exemplo, gente. Olha, o homem tem buscado felicidade. O homem tem buscado felicidade. Veja que aqui eu vou utilizar o tem sem acento, porque tem aqui está concordando com homem, que é o sujeito da frase. Como eu só tenho um elemento, então eu utilizo tem sem acento. Então, tem sem acento aqui eu vou utilizar para termos no singular. Já o tem, gente, com acento, como neste caso aqui, ó, os homens, então veja que eu tenho mais de um,
os homens têm buscado felicidade. Veja que aqui, ó, tem agora concorda com homens. Homens está no plural. Então, eu utilizo esse acentozinho para diferenciar. Diferenciar o quê? O singular do plural. Quando está sem acento, é singular. Quando tem acento, plural. Então, gente, isso vai ocorrer com o verbo tem e com o verbo vir, né? O verbo ter e o verbo vir. Por exemplo, ó, mais um exemplo aqui. Ela vem à aula. Elas vêm à aula. Vejam bem. Veja que aqui, gente, eu utilizei vem sem acento, porque o vem aqui está concordando com ela. Ela é um termo que está no singular, então eu utilizo vem sem acento. Já na segunda frase, eu tenho que utilizar aqui tem com acento, vem, no caso, com acento, porque o elas está no plural. Então, se estiver no singular, sem acento, se estiver no plural, com acento. Só isso. Isso é chamado de acento diferencial. Diferencia o singular do plural. Tranquilo? Tudo fácil até aqui? Tranquilo pra mim. Perfeito, Luísa. Para mim também. Cecília. Muito bem. Se tiverem alguma dificuldade, podem comentar, tá bom? Acredito que esteja bem tranquilo. Vamos continuar. O acento diferencial, gente, ele também pode servir para indicar tempo passado ou presente. Veja que a escrita aqui, ó, de pôde e pode, ela tem a mesma escrita aqui. O que diferencia é só o acentozinho. Então, esse acento aqui, quando você colocar o acento, vai indicar o verbo no tempo passado. Sem o acento, vai indicar no presente. Veja um exemplo. Ele não pôde, com acento, estudar hoje. Ontem, perdão. Ele não pôde estudar ontem. E veja a segunda frase. Ele não pode estudar hoje. Então, pôde, com acento, indica passado. Sem acento, indica o presente. Então, pôde, com acento, passado. Pode, sem acento, presente. Então, esse acento diferencial, ele vai servir para quê? Para indicar se o verbo está falando no passado ou no presente. Tranquilo? Mais um. Pôde e pode. Com acento, indica passado. Sem acento, indica o presente. O mesmo, gente, vem com a palavra por. Certo? Vem com a palavra por. Por com acento. O por com acento é um verbo. Está no sentido de pôr, de colocar. Certo? E por sem acento é uma preposição. O que é uma preposição? É uma palavra que vai servir para unir, para ligar outras palavras. Nós vamos chegar até nessa parte ainda de preposição nas classes de palavras. A gente ainda vai estudar isso posteriormente, certo? Então, por com acento é um verbo. Está no sentido de colocar. Veja um exemplo. Era para eu pôr os estudos em dia no final de semana. Ou seja, veja que esse pôr aqui está no sentido de colocar. Era para eu colocar. Era para eu colocar os estudos em dia nesse final de semana, no final de semana. Então, pôr aqui é um verbo, certo? Pôr com acento é verbo. Pôr sem acento é uma preposição. É uma palavra que vai servir só para unir outras. Olha, eu nunca ando por aquela rua. Aqui, sem acento, já só vai servir para ligar essas palavras. Entendeu? Então, por com acento indica verbo, sem acento vai ser uma preposição. Só vai servir para unir, para juntar, ligar palavras, certo? Então, pôde e pode. Só voltando aqui. Pôde indica passado e pode indica o presente. Ele não pôde estudar ontem, então pôde estar indicando o passado.
Ele não pode estudar hoje, então aqui estamos falando agora no presente. Com o verbo pôr e o pôr preposição. Era para eu pôr os estudos em dia no final de semana. Esse pôr está no sentido de colocar, então isso aí é um verbo, uma palavra que indica uma ação, certo? E essa segunda frase diz o seguinte: eu nunca ando por aquela rua. Esse por aqui é uma preposição, só vai servir para unir, para ligar, para juntar palavras, certo? E aqui só assim, só para vocês ficarem por dentro do novo acordo ortográfico, né? Que são mais uma curiosidade, que as palavras, como a gente vai falando e vai havendo muita mudança, né, no decorrer das nossas vidas e do nosso uso da língua em relação à língua portuguesa, o que que acontece? As palavras elas vão se adequando, elas vão mudando, né? Vocês pegam, por exemplo, a palavra você. Hoje nós falamos a palavra você, mas um dia essa palavra era vossa mercê, depois virou voz mercê, até chegar a você. E hoje em dia, muita gente escreve só VC, né? Principalmente em linguagens de internet. Então veja que a língua ela vai mudando, né, de acordo com o nosso uso. O mesmo aconteceu com algumas palavras, como essas que vocês estão vendo aí. Palavras que antes eram acentuadas e que hoje não existem mais, certo? Vocês não põem mais acento, por exemplo, na palavra assembleia, ideia, heróico, jiboia. Antes, elas tinham acento, agora elas não recebem mais, certo? Não existem mais acento nessas palavras, então, vocês, quando, por exemplo, forem colocar numa redação, essas palavras não existem mais com acento. O mesmo, gente, acontece com palavras como voo. Voo, antigamente, era assim. Hoje em dia, nós escrevemos voo sem acento, certo? Então, foi mais uma mudança do novo acordo ortográfico, certo? Tudo tranquilo? O conteúdo de acentuação em tese é este, certo? Esse é o conteúdo de acentuação. Vou só colocar uma questãozinha aqui, só para vocês verem como funciona. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. A questão praticamente que a gente viu agora. Qual das palavras abaixo perdeu o acento com o novo acordo ortográfico? Pôde, feiura, vem ou vê? Qual dessas palavras perdeu o acento? É a letra B? Mais alguém? Ah, vamos lá. Pôde e pode, elas existem, né? Que eu mostrei agora. Pôde e pode. Pôde indica passado, nessa forma aqui indica o passado, e pode indica presente. Feiura continua acentuada, viu? Vem e vem sem acento serve para indicar plural e singular, mas a palavra que deixou, né, que não é mais acentuada de maneira alguma é a palavra vem, certo? Hoje em dia, nós escrevemos só assim, vem, sem acento na primeira letra, né, na primeira vogal. Então, aqui, o novo acordo ortográfico fez com que essa palavra perdesse o acento, tá bom? Feiura continua sendo escrita desta forma. Mas é isso, esse conteúdo assim, de acentuação, isso em si não cai, né? Não cai na prova, eles não vão perguntar em relação ao novo acordo ortográfico, porque eles vão cobrar essa parte aqui da regra dos ditongo, tritongo, hiato, das partes de oxítano, paroxítano, proparoxítano, e principalmente, né, a regra do hiato com a da paroxítano, terminado em ditongo, né? É a regra que eles costumam mais cobrar, que é a regra dos hiatos, juntamente com a paroxítano, né, como essas palavras aqui, fácil, tórax e bíceps, as paroxítonas terminadas em ditongo, né, como a palavra polícia, né, só lembrando, o ditongo, como a gente viu, é um encontro de duas vogais no final da sílaba, certo?
Então, quando vocês virem essas duas vogais, a chance dessa palavra ser paroxítona é muito grande, certo? Quando vocês verem isso. E isso cai bastante na prova. Tá bom? Então, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje, o conteúdo exclusivamente é estrutura e formação de palavras. Que é um conteúdo, assim, gente, é maravilhoso, um conteúdo excelente. E que cai bastante nas provas do IF, certo? Estrutura e formação de palavras. Hoje eu trouxe até uma questãozinha da prova do IF que caiu sobre esse conteúdo faz um tempo e que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esse conteúdo, gente, acima de tudo, o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar como as palavras elas se estruturam, como são criadas palavras na língua portuguesa, certo? Por exemplo, na língua portuguesa, deixe só passar aqui o slide que eu vou mostrar para vocês como funciona. Na língua portuguesa, a formação de palavra é um fenômeno linguístico caracterizado pelo surgimento de palavras novas. Então, nada mais é do que analisar como são formadas essas palavras. O IF ele vai querer saber de vocês isso, né? Eles vão dar uma palavra lá, eles vão destacar uma palavra e vão perguntar a vocês. Essa palavra, ela foi formada por qual processo? Né? Por que que essa palavra, ela foi formada desse jeito? Aí existem alguns processos na língua portuguesa que vão explicar isso. E é justamente esse processo que eles vão querer saber. E esse conteúdo, assim, é muito tranquilo. Vocês vão entender bastante. Para a gente começar, é muito importante ter em mente o que é palavra primitiva. Nós vamos ver bastante a diferença entre palavra primitiva e palavra derivada. Palavra primitiva, gente, é toda palavra que não, muita atenção, é toda palavra que não nasce de outra dentro da língua portuguesa. O que é isso? Palavra primitiva, gente, nada mais é do que uma palavra que não vem de nenhuma outra. E como eu vou saber disso? Vocês vão saber através das palavras que vêm delas. Por exemplo, vejam aqui a palavra rua. A palavra rua, gente, é uma palavra primitiva. A palavra sol é uma palavra primitiva. A palavra pedra, a palavra cidade são palavras primitivas, porque elas não vêm de nenhuma outra. Eu vou colocar agora uma palavra aqui e vocês vão perceber como elas vão vir de outra palavra. Vejam a palavra pedreiro. Gente, ao analisar a palavra pedreiro, vocês acham que essa palavra vem de que outra palavra? Pedra? De pedra, né, Luísa? Excelente. Olha, pedreiro vem de pedra. Então, veja que eu peguei a palavra pedra e adicionei esse eiro aqui. O que acontece aqui? Aqui já tem uma formação diferente. Porque a partir da palavra pedra, que é uma palavra primitiva, por que que é primitiva? Ela não vem de nenhuma outra. A partir dessa palavra, eu criei outra, que no caso foi pedreiro. Eu poderia criar também pedregulho, pedraria. Então, todas essas palavras viriam de pedra. Vamos ver essa palavra aqui. Cidadezinha. A palavra cidadezinha vem de que palavra, gente? Que palavra vocês imaginam que essa palavra vem? Cidade. Cidade. De cidade, né? Então, veja que a cidadezinha, ela não é palavra primitiva. Por que que ela não é primitiva? Porque ela vem de outra. Ela vem de cidade. Então, cidade é a palavra primitiva. E dentro de cidade eu coloquei esse zinha e criei uma nova palavra, que no caso aqui foi cidadezinha. Então, nós vamos iniciar. É a partir desse modelo aqui que nós vamos descobrindo o processo de formação de palavra. Eu costumo começar esse conteúdo, quem me conhece, sempre sabe disso, eu sempre costumo começar esse conteúdo com a palavra feliz, certo? Vou até colocar aqui só o nome do conteúdo. Formação de palavras. Formação de palavras.
Olha, eu sempre costumo, gente, começar esse conteúdo aqui através da palavra feliz, certo? Vamos pegar aqui a palavra feliz. Feliz, vocês acham que vem de outra palavra? Não. Não, né? Ela é uma palavra primitiva. Agora, gente, se eu pegar a palavra feliz e fizer isso aqui, ó. Infeliz. E eu pergunto a vocês, a palavra infeliz vem de que palavra, gente? De feliz. Feliz. Vem de infeliz, né? Vamos pegar aqui outra palavra. Desleal. A palavra desleal, vocês acham que vem de que palavra? Leal. Leal. De leal, né? Então, gente, eu acho que já deu para vocês perceberem que eu estou colocando um negócio no início de cada palavra, não é mesmo? Olha, aqui eu coloquei o in, aqui eu coloquei o des, formando novas palavras. Eu tinha a palavra feliz, coloquei o in, né, adicionei o in e formei uma nova palavra, que foi a palavra infeliz. Eu tinha a palavra leal, que é a palavra primitiva, adicionei o des e formei o desleal. O nome desse processo, gente, é chamado de derivação. Por que que é derivação? Derivar é quando algo vem de outro. Derivação, ou seja, prefixal. Isso aqui vai ser chamado de derivação prefixal. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa letra. Derivação prefixal. O que é isso? O prefixo, gente, é esse termozinho que nós adicionamos no início de uma palavra para criar outra, certo? Então, lembra aqui aí de prefixo. Pré é algo que vem antes. Então, esses termos colocados no início da palavra é chamado de prefixo. Então, aqui nós temos uma derivação chamada de prefixal. Tranquilo? Vamos pegar aqui outra palavra? Vamos pegar a palavra feliz novamente. Feliz. Vou pegar aqui a palavra feliz. E colocar isso aqui. Feliz. Mente. Vamos pegar a palavra leal? Vamos colocar aqui. Lealmente. Gente, felizmente, vem de que palavra? Feliz. Feliz. E lealmente. Leal. Perfeito. Agora veja, gente. O que foi adicionado nessas palavras? O que Mente. foi adicionado? O mente, né? O mente foi adicionado em feliz e foi adicionado em leal. Veja que esse termo adicionado, agora ele não vem mais no início. Se viesse no início, nós íamos chamar de prefixo. Como veio no final, gente, isso aqui é chamado de derivação sufixal ou sufixo. Então, gente, quando o termo é adicionado no início da palavra, nós chamamos de prefixo. Quando é adicionado no final, chamamos ele de sufixo, certo? Prefixo, algo que é adicionado no começo da palavra, vem antes, né? E sufixo é algo que vem depois, certo? Tranquilo? Tudo simples até agora? Vamos pegar aqui a palavra ruazinha e pedreiro, cidadezinha, perdão. Cidadezinha e pedreiro. Foi adicionado no final da palavra. Aqui eu tenho um prefixo ou um sufixo? Sufixo. Sufixo. Sufixo, né? São termos colocados no final da palavra. Se viesse no início, aí eu teria um prefixo. Tranquilo, gente, até agora? Pra mim tá ok. Então, perfeito. Veja, aqui o IF ele pode cobrar desse jeito. Ele traz essa palavra, infeliz, e pergunta: a palavra infeliz é formada por qual processo de formação de palavra? Por prefixo? Por sufixo? Se ele falar prefixo, logo você vai perceber que foi adicionado algo no início. Se ele falar sufixo, você vai perceber que foi adicionado algo no final da palavra, entendeu? Em tese, é isso. Aqui são dois processos, nós vamos ver os outros.
Existe o prefixo e o sufixo, gente, e existe também a derivação que é, ao mesmo tempo, prefixo e sufixo. Vamos aqui, ó, ao exemplo. Nós pegamos a palavra feliz, né? Vamos continuar com ela. Vamos agora, gente, utilizar a palavra aqui, ó, infelizmente. Vamos continuar e vamos formar deslealmente. E agora, gente? O que foi adicionado às palavras aí? Infelizmente e deslealmente. Né, in e mente. E des, mente. Des e mente, né? Então, veja que nessas palavras, o que eu tenho nelas? Eu tenho só prefixo. Tem Não. os dois. Eu tenho agora prefixo e sufixo. Sufixo. Isso, ó. Aqui eu tenho o infeliz e tenho mente em infelizmente. Então, eu tenho um prefixo e um sufixo. Em deslealmente, eu tenho o prefixo des e tenho o sufixo mente, certo? Esse processo de formação aqui, gente, é muito fácil. Você junta os dois que nós vimos antes. É chamado de prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Porque veja que eu tenho tanto um prefixo, o in e o des, como um sufixo, que for o mente, nas duas palavras. Então, se eu só tiver no início, eu tenho só prefixo. Se eu só tiver no final aqui, adicionando a palavra, é só sufixo. Se eu tiver os dois, no início e no final da palavra, eu vou ter prefixo e sufixo. Então, esse termozinho adicionado no início da palavra é chamado de prefixo e esse no final chamado de sufixo. Só lembrando, gente, prefixo e sufixo não são palavras. Eles são termos que são colocados para criar uma nova palavra, certo? Não são palavras, porque se eu chegar e dizer para vocês isso aqui, ó, in, o que é um in? Não existe um in. Mas se eu pego esse in e coloco a palavra fiel, eu formo uma nova palavra. Eu formei a palavra aqui, infiel. Infiel vem de que palavra? De fiel. Então, aqui eu tenho uma derivação que é chamada de prefixal, né? Que foi um termo que foi colocado no início da palavra. Então, só o prefixo e só o sufixo, ela não existe, assim, não é uma palavra, entendeu? Ele só faz sentido se for colocado junto a uma palavra. Ficou claro isso? O prefixo sozinho, ele não existe. O sufixo sozinho não existe. Ele tem que ser colocado a uma palavra para criar uma nova palavra. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pronto. Lembrem de derivação prefixal e sufixal. Quando é que nós temos derivação prefixal e sufixal? Quando nós temos prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Certo? Agora, gente, nós vamos ver outro que é basicamente a derivação prefixal e sufixal, só que tem uma pequena diferença. É chamada de parasintética, certo? Chamada de derivação parasintética. Derivação parasintética. Lembrem dos nomes. Só no início é prefixo, só no final é sufixo. Quando tem prefixo e sufixo, é chamada de derivação prefixal e sufixal. E vai ter essa daqui também, que vocês vão ter que decorar esse nome, viu? Que é parasintética. O que é isso, professor? O que é derivação parasintética? Gente, derivação parasintética vai ocorrer quando nós temos um prefixo e um sufixo na palavra. Só que ela tem uma pequena diferença. Deixa eu só colocar aqui para vocês essa palavra aqui, ó. Anoitecer. Deixa eu colocar essa outra aqui, ó. Amanhecer. Gente, a palavra anoitecer, vocês acham que vem de que palavra? Noite. Anoitecer. Anoitecer vem de noite, né? Muito bem. Amanhecer vem de que palavra? Amanhecer. Manhã. Manhã, né? Perfeito. Na palavra noite, o que foi colocado aí, nesta palavra?
Quais são os prefixos e os sufixos na palavra anoitecer? A e ser. A e C. Perfeito. E em amanhecer, gente? Os mesmos. Os A, mesmos, né? O A e o C. Perfeito, muito bem. É importante assim, a gente conseguir perceber. Veja, gente, que esse adicionado ao início é chamado de prefixo, esse aqui adicionado ao final, chamado de sufixo. Só, gente, que aqui não é igual essa de cima, não é uma derivação prefixal e sufixal. Pelo simples fato do seguinte, na derivação prefixal e sufixal, você consegue retirar o prefixo, que a palavra continua existindo. Na derivação prefixal e sufixal, você consegue retirar o sufixo e a palavra continua existindo. Na derivação parassintética, caso você tire o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir na língua portuguesa. Vamos fazer um teste? Tira o in de infelizmente. Fica a palavra felizmente. Essa palavra existe? Existe. Então está tudo correto. Tira o mente. Fica a palavra infeliz. Existe? Existe. Então está correto. Então isso é derivação prefixal e sufixal. Vamos ver deslealmente. Vou tirar o des. Ficou lealmente. Existe a palavra? Existe. Vamos tirar o mente. Fica desleal. Existe a palavra desleal? Existe. Então, quando você tira o prefixo ou o sufixo e a palavra continua existindo, essa derivação vai ser chamada de prefixal e sufixal tranquilamente. Já a derivação parassintética, você não pode retirar nem prefixo nem sufixo. Nem prefixo, nem sufixo. Pois a palavra deixa de existir. Certo? Então, faça essas anotações. Isso é importante. A palavra deixa de existir. Certo? Olha aqui. Veja, não posso retirar nem o prefixo nem o sufixo, pois a palavra deixa de existir. Diferente da prefixal e sufixal. Vamos tirar o A de anoitecer. Ficou noitecer. Veja, gente, que essa palavra na língua portuguesa não existe. Noitecer. Não existe noitecer. Vamos tirar o A de amanhecer? Ficou manhecer. Não existe essa palavra. Então, quando eu não posso tirar nenhum nem outro, a palavra vai ser chamada de derivação parassintética. O que é parassintética? Vou ter prefixo e sufixo, só que eles são dependentes. O que é isso? Eu não posso tirar. Se eu tirar um ou outro, a palavra deixa de existir. Vamos tirar o C agora? Fica à noite junto, né? Não existe a palavra à noite junto. E vamos tirar o C de amanhecer? Fica amanhã, né? Não existe essa palavra. Então, derivação parassintética, não posso retirar nem o prefixo, né? Não posso tirar prefixo nem sufixo, pois a palavra deixa de existir. Na prefixal e sufixal, eu posso tirar um ou outro, que a palavra continua existindo normalmente. Na parassintética, não. Tranquilo? Ficou claro, gente? pra mim ficou. Perfeito. Mais alguém? Alguma dúvida? Não, é só retomando no início, chamado de prefixo, né? Quando nós temos um termo adicionado a uma palavra que já existe, né? Temos a palavra feliz, que é a palavra primitiva, adicionei o in por meio infeliz. O in no início da palavra é chamado de derivação prefixal. Vamos pegar a palavra feliz, adicionei o mente. Felizmente vem de feliz, feliz é a palavra primitiva. O mente vem no final. Isso aqui é chamado de derivação sufixal. Quando eu tenho os dois, infelizmente, tem o prefixo in mais o sufixo mente, eu tenho uma derivação chamada de prefixal e sufixal. Como que eu sei disso? Eu posso tirar um ou outro. Se eu tirar, a palavra continua existindo. Tirei o in, ficou felizmente. Tirei o mente, ficou infeliz. Então, isso mostra que aqui é a derivação prefixal e sufixal. Na parassintética, é o mesmo caso. Vou ter prefixo, vou ter sufixo. A diferença é que eu não posso retirar nenhum dos dois, né? Certo? Porque se eu retirar um ou o outro,
a palavra passa a não existir na língua portuguesa. Então, em derivação, são esses 4 casos. Prefixo, adicionado no início, sufixo no final. Prefixo e sufixo é quando eu tenho no início e no final, certo? Adicionado a uma palavra que é primitiva, formando uma nova palavra. E parassintética é quando eu tenho um prefixo e um sufixo, mas eu não posso retirar nenhum dos dois, pois a palavra deixa de existir. Esse é o conteúdo. Tranquilo, né, pessoal? Passando a isso, nós temos um outro tipo de formação que o IF costuma cobrar, que é o processo de composição. Deixa eu até ver aqui se tem aqui. Está aqui, no slide. Que é o processo de composição. Gente, é muito tranquilo. Compor, sempre que vocês ouvirem falar nessa palavra, compor aqui vai ser o mesmo que juntar. O que nós vamos fazer aqui? Compor vai ser o mesmo que juntar. O que vai acontecer nessa composição? Composição, gente, nada mais é do que juntar dois ou mais radicais. O que é isso? Juntar 2 ou mais palavras para formar uma nova, certo? Nós vamos pegar 2 ou mais palavras e vamos juntar uma nova palavra. E quando isso ocorrer, nós vamos ter chamado um processo de composição. E aí, na língua portuguesa, existem 2 tipos de composição. A justaposição e a aglutinação, né, certo? Então, vocês vão ter que lembrar desses nomes, porque eles cobram isso aqui nas questões. Justaposição e aglutinação. Vamos conhecer cada um. Só lembrando, composição nós vamos juntar palavras, certo? É diferente da derivação. Derivação nós vamos pegar um prefixo ou um sufixo para criar uma nova palavra. Aqui nós vamos criar novas palavras a partir de uma junção de palavras. Então, nós vamos fazer aqui uma composição. Composição. Veja bem, composição vai ser o mesmo que juntar 2 ou mais palavras, para formar uma nova palavra. É bem tranquilo, gente. Nós vamos juntar 2 ou mais palavras para formar uma nova palavra, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui a palavra guarda. Tem a palavra guarda. Digamos que aqui é a palavra número 1, certo? Vamos juntar com outra palavra, gente. Vamos pegar outra palavra. Vamos pegar a palavra chuva. Formei aqui agora, peguei aqui uma segunda palavra. O que eu vou fazer na composição? Eu vou pegar 2 palavras, vou juntá-las e formar uma nova palavra. Aqui eu tenho a palavra guarda-chuva. Então, vejam bem. Eu tinha a palavra 1, que no caso era a palavra guarda, mais a palavra 2, que era a palavra chuva, e formei uma terceira palavra, certo? Então, eu peguei 2 palavras que já existiam na língua portuguesa para formar uma nova. Então, eu juntei a palavra guarda mais a palavra chuva e formei a palavra guarda-chuva. Então, quando eu pego e junto 2 ou mais palavras, eu vou ter um processo chamado de composição, porque eu estaria juntando 2 ou mais palavras para formar uma nova, certo? Vamos pegar aqui mais uma palavra. Vamos pegar aqui a palavra agora água, mais a palavra ardente. E eu vou formar a palavra aqui, gente, aguardente. Certo? Só ajeitar aqui. Formar a palavra aqui, aguardente. Então, tem a palavra água, que é a palavra 1, certo? Vocês podem até enumerar assim para facilitar. Palavra água, mais a palavra 2, que é a palavra ardente, e formei uma terceira palavra, que foi a palavra aguardente. Então, aqui veja que eu estou juntando palavras para formar uma terceira. Então, eu pego 2 palavras que já existem na língua portuguesa para formar uma nova palavra. Só que dentro desse processo de formar palavras, existem 2 processos, que é o de justaposição e de aglutinação. Em todos os 2 processos, nós vamos juntar palavras, certo? Só que tem
pequena diferença. Né? Eu vou até colocar aqui. Justaposição. Versus a aglutinação. São dois processos de composição de palavras. Em todos os dois processos, gente, eu vou juntar palavras. Só que tem uma pequena diferença entre os dois. Na justaposição, eu vou juntar palavras sem haver, sem perda de letra. Deixa eu só ajeitar isso. Sem perda de letra ou de som. Já na aglutinação, eu vou juntar palavras com perda. Perda de letra ou perda no som. Só um segundo que eu vou botar os exemplos e vai ficar bem claro. Justaposição é sem perda. Aglutinação com perda de letra ou de som. Vamos aos exemplos. Justaposição. Eu vou juntar duas palavras e não vai haver nenhuma perda na letra, nenhuma perda no som. As palavras elas vão se manter do jeito que elas são. Como a palavra, novamente, guarda-chuva. Certo? Palavra guarda mais chuva. E eu formo aqui, ó, guarda-chuva. Veja que não houve nenhuma mudança na escrita da palavra guarda-chuva. Eu tinha a palavra guarda, mais a palavra chuva, formei guarda-chuva. E quando eu juntei essas duas palavras para formar a palavra guarda-chuva, veja que não houve mudança. Não houve perda de letra nem de som. Diferente, por exemplo, da mesma palavra que eu citei lá em cima, da palavra aguardente. Eu tinha a palavra água, mais a palavra ardente, e formei, gente, aguardente. Quando eu formei aguardente, o que foi que mudou? Quem poderia me dizer? Eu tinha a palavra água, mais a palavra ardente, formei aguardente. Essa palavra, ela teve uma perda. Vocês poderiam me dizer qual foi? O A. Houve uma perda no ar, não foi, Danilo? Foi. Ah, isso, perfeito. Veja que em aguardente, gente, tinha dois As, né? Tinha o A de água e tinha o A de ardente. Quando eu juntei e formei a palavra, ficou somente com o A de aguardente. Então veja que essa palavra ela teve uma perda. Foi uma perda aqui de quê? Uma perda de letra. Nesse caso, eu tenho uma composição chamada de aglutinação. O que é aglutinar? Aglutinar é juntar palavras com perda. O que é justapor? Justapor é juntar palavras sem perda. Então, justaposição, vou juntar duas palavras, não vai haver perda nenhuma. Aglutinação, eu vou juntar duas palavras, e quando eu juntar, algo nessa palavra ela vai se perder, sendo uma letra, e geralmente uma letra e o som, certo? Nesse caso foi só a letra. Vamos ver mais um caso aqui, ó. A palavra planalto, certo? Mais um exemplo aqui. Olha, planalto, gente, é uma junção de plano mais alto. E aí eu formo a palavra planalto. Na palavra planalto, gente, o que perdeu aí? Eu tenho plano mais alto, formei planalto. Algo se perdeu aí. O que foi? O O. A letra O O. O. Muito bem, pessoal. O O, né? Então veja que em plano tem a letra O aqui, mas quando eu juntei, veja que planalto ela se formou sem a letra O. Neste caso, eu tive uma perda de letra. Então aqui eu tenho uma composição por aglutinação, porque as palavras se juntam com uma perda. Na justa posição, elas vão se juntar sem perda nenhuma. Entendeu? Ficou tranquilo? Vamos ver um exemplo aqui de justa posição. Ó. Passa, mais a palavra tempo. São duas palavras que existem na língua portuguesa.
Eu vou juntar as duas para formar uma nova. E vou formar a palavra passa tempo. Quando eu juntei a palavra passa mais a palavra tempo e formei passatempo, veja que não houve mudança nenhuma. Essa palavra não perdeu nada. Então, aqui é uma derivação, ou uma composição, perdão, por justa posição. Então, aqui as palavras elas só se juntaram. Ela não houve perda nenhuma. Se houver perda, é aglutinação. Se não houver, vai ser justa posição. O conteúdo é só esse, gente. Prefixo e sufixo, derivação prefixal e sufixal e parassintético. Composição por justa posição e por aglutinação. Esse é o conteúdo de formação de palavra. É um conteúdo curtíssimo e que é muito importante para a nossa prova. Tranquilo esse conteúdo, gente? Justa posição sem perda de letra ou de som. Aglutinação vai ser com perda de letra ou de som. Como na palavra aguardente e planalto. Né? Que aguardente perdeu um A e planalto perdeu o seu O. Já na justa posição, as palavras se mantêm da mesma forma que elas são originalmente. Elas vão só se juntar. E eu vou dar mais uma dica, certo? Não é sempre. Mas, por exemplo, palavras que são formadas com hífen, como, por exemplo, a palavra guarda-roupa. Eu tenho a palavra guarda, mais a palavra roupa, forma a palavra guarda-roupa. Veja que essa palavra, gente, ela vem com hífenzinho. Esse tracinho aqui no meio, juntando as duas palavras. Quando a palavra assim, ela vem com hífen, a chance é muito, muito, muito grande dela ser justa posição. Por quê? Porque o hífen impede que eu altere essa palavra e impede que eu altere essa outra. Entendeu? Então, o hífen, ele impede que eu altere a palavra guarda e impede que eu altere a palavra roupa. Porque as palavras, elas não vão grudar uma na outra para que algo seja perdido. Entendeu? Então, com o hífen, na maioria das vezes, nós vamos ter a composição por justa posição. Só que, muito cuidado. Tem palavras com hífen que não são composição. Por exemplo, a palavra ex-namorado. Embora pareça, ex não é uma palavra, certo, gente? Ex é um prefixo. Ex só faz sentido se for junto a outra palavra. Imagine que eu chego para vocês e digo ex. E aí vocês vão perguntar, ex o quê? Veja que ex, uma palavra que não existe sozinha. Então, aqui é um prefixo. Ela só faz sentido se for junto a outra palavra. Então, ex, isso aqui é chamado de prefixo. O ex tem o hífen. Eu disse que quando tem hífen, na maioria das vezes, é composição por justa posição. Mas, para isso, as palavras devem existir. Existe a palavra guarda e existe a palavra roupa. E eu junto as duas para formar guarda-roupa. Nesse caso, o hífen aqui está juntando duas palavras e não há nenhuma perda. Então, isso é justa posição. Ex-namorado tem hífen, mas ex é prefixo. Mesmo caso, gente, de vice, não, vice-prefeito. Vice-prefeito. Veja, vice-prefeito, vice-presidente, qualquer palavra. Vice, gente, embora pareça, não é palavra também, certo? Vice é um prefixo, certo? Porque a palavra vice sozinho, né? Vice sozinho não tem sentido. Então, aqui, ela tem que ser ligada a outra palavra para poder fazer seu sentido. Vice, nesse caso aqui, é prefixo, certo? Então, só retomando, conteúdo aqui inteiro. Composição, nós vamos juntar palavras, juntar duas ou mais palavras para formar uma nova. E a palavra guarda mais a palavra chuva, formei guarda-chuva. Não houve perda nenhuma essa palavra. Elas se mantiveram da mesma forma que são originalmente. Então, aqui, eu tenho uma composição por justa posição. Já em aguardente, eu tinha a palavra água, mais a palavra ardente. Quando eu juntei, um dos ais foi perdido. Então, aqui, eu tenho a aglutinação, porque a aglutinação é com perda e a justa posição sem perda. Tranquilo, pessoal? Pra mim tá tranquilo. Facílimo. Para mim também. Questão fácil, de boa. De Danilo, Anne, tranquilo para vocês? Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Show de bola, gente. Vamos aqui, como eu sempre gosto de falar, agora chegou a hora de brincar. O que é isso?
Nós vamos agora resolver uma questãozinha do IF. Foi a última questão de formação de palavras, gente. Isso aqui foi retirado da prova do IF, certo? Eles cobraram esse mesmo conteúdo de formação de palavras. Eles cobraram essa questão aqui, ó. O elemento linguístico seguro-desemprego, ou seja, eles querem saber dessa palavra, presente no texto 2, é formado pelo processo de. Então, ele quer saber o processo de formação de palavras. É formado por derivação parassintética, por composição por aglutinação, por composição por justaposição ou por derivação prefixal e sufixal. Quero agora ver vocês responderem essa questão. Seguro-desemprego. É a C, professor. Também acho que é a C. Luísa, Eu Danilo. marcaria a letra C. Para ser composição por justaposição, tem que estar juntando duas palavras, gente. Quais são as palavras que estão sendo juntadas aí? Seguro e desemprego. Excelente, Danilo, é isso mesmo. Então, veja que aqui eu tenho duas palavras, né? Eu tinha a palavra seguro, palavra número 1, eu gosto sempre de enumerar. Tinha a palavra número 2, que era a palavra desemprego. Eu juntei as duas e formei uma terceira palavra, que agora foi a palavra seguro-desemprego. E outra coisa, a palavra seguro-desemprego veio com hífen. Então, quando vem com hífen, a chance é muito grande de ser justaposição. O que é justaposição? Eu vou juntar palavras e não vai haver nenhuma perda, certo? Gente, excelente a questão. Questão, a resposta certa, letra C, vocês acertaram. Agora vejam o seguinte. Se a palavra fosse cobrada, fosse a palavra desemprego, esqueça seguro-desemprego. Fosse só desemprego, qual seria a formação de palavra? Qual seria a formação de desemprego? Seria a alternativa D? Não, aí no caso não seria alternativa nenhuma, era só qual o processo de desemprego. Seria prefixal. Isso, prefixal. É que aí eu esqueci de dizer, que não ia não ter mais alternativa. No caso aqui seria só prefixal, certo? Se fosse só desemprego. Porque desemprego vem da palavra emprego. Foi colocado o des, veio no início da palavra, isso aqui é chamado de prefixo, certo? De toda forma, questão certa. Vocês fizeram inicialmente. Seguro-desemprego é uma composição por justa posição, certo? Perfeito. Vamos aqui a umas questõezinhas que eu fiz para vocês. Se não der tempo, eu vou deixar essas questões disponíveis dentro da plataforma, certo? Eu gosto muito de colocar questões para vocês irem resolvendo, até porque a gente aprende mais esses conteúdos com resolução de questões, tá bom? Questão 1. Assinala a alternativa em que a palavra foi formada por derivação prefixal. Onde que eu tenho a palavra derivação prefixal? Tem a palavra infeliz, amavelmente, fielmente e girassol. A. Alternativa A. Tudo bem, né, pessoal? Alternativa A. Veja que em infeliz foi adicionado o prefixo in, a palavra feliz. Então, aqui eu tenho um prefixo. A palavra amavelmente, gente, é formada por qual processo? Amavelmente. Sufixal. Amavelmente. Quem mais acha que é sufixal? Ah, Danilo. Também acho. Sufixal, né? Que vem de amar, ou vem de amável, né? No caso aqui vem de amar. Né? Porque amável também já é um sufixo. Então aqui seria sufixal. Fielmente. Aí eu coloquei, né? Sufixo. Vamos aqui a palavra girassol, gente. Deixa eu só mostrar aqui que girassol é um caso específico. Girassol é a junção de gira mais a palavra sol. E eu formo aqui
girassol. Eu vou mostrar porque ela é um caso específico. Girassol. Veja, gente, girassol ela é uma composição por justa posição. O que é a justa posição? Não vai haver perda. Aqui, veja que vai ter um ganho de um S. Na palavra girassol, tem a palavra gira mais sol, quando eu junto as duas formas girassol. Isso aqui é por causa de uma regra específica da língua portuguesa, que diz que quando a primeira palavra termina com A ou com a vogal e a segunda começa com S, o S vai dobrar. Ele vai se transformar em 2, certo? É o mesmo caso da palavra mini saia. Mini termina com a vogal I, saia começa com S. Quando eu juntar as duas, vai ficar assim, mini saia, certo? O S vai dobrar. Só quero mostrar isso aqui, que é para dizer a vocês que, mesmo assim, girassol, mini saia, palavras que ganhou mais um S, vai continuar sendo composição por justa posição, tá bom? Não perdeu nada. Passei a aglutinação, tem que perder. Se ganhar, não tem problema não. Se ganhar, vai continuar sendo justa posição, tá bom? Vamos aqui, questão 2. Aponte a alternativa que apresenta uma palavra formada por derivação sufixal. Tem o desleal, lealdade, planalto e deslealdade. Letra B. Também acho que é a B. Também, né? Lealdade. Muito bem, gente. Tem a palavra leal, mais o sufixo dade, formei aqui lealdade, certo? Resposta letra B. 3. Qual das palavras abaixo foi formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Desumano, infelizmente, ventilador e pobreza. A B. B. Também a letra B. Isso, né, pessoal? Prefixo in, mais sufixo mente. Formei aqui, infelizmente. Tem um prefixo e sufixo ao mesmo tempo. A palavra pobreza, gente, vem de que palavra? Pobreza. De pobre, né? Nesse caso, qual é o processo de formação de pobreza? Sufixal. Sufixal, né? Tinha a palavra pobre, mais o sufixo esa, formei pobreza. Excelente, Danilo. Desumano, gente. Tem a palavra humano. Adicionei o des aqui e formei desumano. O H foi perdido porque quando junta as palavras, às vezes há uma pequena alteração, certo? A palavra, mesmo caso de girassol. Desumano aqui é derivação de toda forma prefixal, certo? Tranquilo? Questão 4, né? Para a gente encerrar e as outras eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, que eu vou botar na plataforma. 4. Assinala a alternativa que contém a palavra formada por derivação parasintética. Tem um empobrecer, injusto, desligado e amoroso. Qual é formado por parasintética? A B? Eu acho que é a A. Também acho que é a Anne, tem alguma opinião? Alternativa A também. Tudo bem. Injusto, acho que foi Luísa. Injusto, Luísa, vem de justo. Nesse caso aqui, ó, injusto. Nesse caso, eu tenho um prefixo, certo? Então, injusto vai ser derivação prefixal, tá bom? Mas empobrecer, veja que a palavra empobrecer vem da palavra pobre. Então, eu tenho o sufixo em, tenho o prefixo em, mais o sufixo ser, e formei empobrecer. Se eu retirar um dos dois, a palavra deixa de existir. Se eu tirar o prefixo em, fica pobrecer, essa palavra não existe. Se eu tirar o sufixo ser, fica em pobre, também não existe. Então, a parasintética aqui é a letra A. Olha, eu vou dar uma dica muito boa para vocês, né? Até lembrei disso aqui, ainda bem que eu lembrei. Geralmente, a parasintética termina com C. Amanhecer, anoitecer, empobrecer, certo? Então, parasintética geralmente termina com C, tá bom?
Amolecer também, que vem da palavra mole, certo? Também termina com C. Então, essas palavras terminando com CER, sufixo CER, vai ser derivação parassintética. Vai ter prefixo, vai ter sufixo, só que eu não posso retirar nada, porque se eu retirar a palavra deixa de existir, tá bom? Então, gente, por hoje é só, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês também podem falar comigo através do WhatsApp, certo? Podem entrar no privado, podem mandar mensagem. Se quiser questão também pode falar, que eu envio, tá bom? Estou sempre disponível, né? Eu não costumo responder logo, porque vida bem corrida, trabalho em outro lugar, mas sempre que possível eu respondo. Então, vocês podem falar conosco, que a gente está disponível para ajudar, tá bom? Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Foi muito bom, né? Eu vi que vocês conseguiram compreender bem o conteúdo, entenderam tudo. E é isso. Continuem nos estudos. Vamos juntos, né, nessa batalha rumo à nossa aprovação, tá bom? Então, vou encerrar a aula aqui e fiquem todos com Deus. Pode falar, Luiz. Eu entrei aqui na plataforma e eu tentei ver aqui a primeira aula de português. Está dizendo que o vídeo está indisponível. Está indisponível, né, no caso. Então, acho que a questão é o seu e-mail. Depois você entra em contato comigo que a gente vai tentar ajeitar isso, tá bom? Ok. Pronto, obrigado. Se os outros, se puderem olhar depois, aí depois vocês me avisam, tá bom? Então, gente, tchau e até a próxima semana, tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Tchau.